Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos nos reunindo mais uma vez para realizarmos o programa Estudo das Cartas de Paulo. Hoje, com muita alegria, nós estamos completando o estudo de número 124. E nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa atividade abraçando a todos vocês que são ouvintes, que são web amigos, que nos acompanham há tanto tempo. E você que está chegando agora, nós gostaríamos de agradecer e pedir que você possa auxiliar no nosso trabalho, divulgando, compartilhando com os seus pares, para que a gente possa cada vez mais ampliar o horizonte das nossas ações. Eu pergunto inicialmente se o áudio está chegando legal para vocês. Se sim, nós vamos dar continuidade, senão a gente faz os ajustes. Pois bem, então nós vamos, enquanto vocês vão se manifestando com relação à questão do áudio, eu gostaria de, nesse momento, convidá-los para que a gente possa juntos fazer a oração que dará por início às atividades da noite. Dizendo assim: Senhor, Pai de infinito amor e bondade, é com muita alegria que estamos mais uma vez nos reunindo para realizar esse estudo em torno das cartas de Paulo. Suplicamos, Senhor, as bênçãos do aceitar, o dom do discernir. Que todos nós, trabalhadores do bem, que estamos nesse momento abrindo o coração para entrar em conexão com as forças espirituais que dimanam do teu legítimo amor, pedimos que essa noite possa significar um instante especial para cada um de nós. Mas também, Senhor, rogamos que os nossos irmãos em humanidade possam receber os benefícios, o atendimento espiritual, que aqui possa, Senhor, ser operacionalizado as forças que promovem a vida, que possam todos nós atingirmos a culminância do estudo em paz, felizes por mais esse momento bendito. E assim, pedimos permissão para dar por início mais um estudo das cartas de Paulo. Que a espiritualidade amiga, portanto, esteja conosco mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimas senhoras e senhores que estão chegando agora no nosso estudo, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para trabalhar a mensagem do Evangelho. Rogamos aos amigos espirituais, portanto, que envolvam a todos. Hoje, dia 5 de junho do ano de 2019, nós vamos trabalhar com as cartas de Paulo, especificamente com o tema Jesus aparece para Paulo. Vamos lá. Lembrando que nós terminamos o estudo
da carta de Paulo aos Romanos. E na última semana nós começamos a trazer algumas histórias que remontam às tradições do mundo espiritual, que registraram de uma forma muito especial o que acontecia nos bastidores da história que estava sendo escrita, a história do cristianismo. E nós escolhemos o livro Paulo e Estevão como referência para trazer estas histórias que, na verdade, vão nos auxiliando, através da vivência dos apóstolos do bem, a compreender um pouco mais a mensagem do Cristo. Pois bem, vamos lá. Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Narra para nós que Paulo, quando chega a Coríntios, ele vai se entregar de corpo e alma ao trabalho. E na semana passada nós trouxemos alguns diálogos que marcaram de uma forma assim muito eficiente o trabalho da última quarta-feira, com frases assim muito interessantes. Como, por exemplo, uma delas: quem ama inquieta-se por dar alguma coisa. E os que amavam o mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. Inicia-se o trabalho de divulgação da Boa Nova em Corinto. Afirma Emmanuel: confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. E o tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. E se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Eis o grande embate que Paulo enfrentou, porque ele teve que se movimentar com muita coragem. E como era um profundo conhecedor da lei mosaica, das tradições judaicas, ele geralmente discorria sobre os profetas, sobre a lei, anunciando o Messias. E quando ele chegava em suas narrativas no ponto extraordinário da história, com o nascimento de Jesus e o seu mandato, ele naturalmente apresentava então a autoridade espiritual de Jesus, o que incomodava profundamente os fariseus. Pois bem, então Emmanuel vai declinar para nós, vai trazer os desafios que ele enfrentou. Por exemplo, em uma dessas prédicas, fora insultado: cala-te, paurador impudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. E a balbúrdia se instaurou. Ouvindo as expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos.
refletiu maduramente na situação e replicou: até agora em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, para o sagrado depósito da unidade divina. E aqui eu faço uma dica, porque essa frase tem a ver com uma mensagem ditada pelo Espírito Paulo, que consta no Livro dos Espíritos, na questão 1009. Eu vou citá-la sem comentar. Quando Paulo vai falar que o objetivo da humanidade é caminhar, é gravitar em torno da unidade divina. Para isso, são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. Então, gravitar em torno da unidade divina. Emmanuel traz então a expressão de Paulo: até agora em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo, escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustiças, as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Bastou essa frase impactante para que israelitas exaltados tentassem agredi-lo, provocando um grande tumulto. Mas surge um romano de nome Tito Justo, que sintonizava, que aceitava as prédicas, as falas de Paulo, e aproxima, estende o braço amigo e retira Paulo incólume daquele recinto e o leva para sua residência, que o pôs à sua disposição, inclusive todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Então esse romano Tito Justo vai oferecer os recursos para se instaurar a primeira igreja. O telão, ou melhor, o tecelão estava jubiloso, pois era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. E novamente surge o casal Áquila e Prisca, que foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. Tudo começou assim em Corinto. A igreja de Corinto passou a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas Paulo, o apóstolo, costumava dizer, observemos, amigos, que frase, que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Em identidade de circunstância, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 7. Para quem quiser estudar um pouco mais a abordagem feita por Emmanuel. Pois bem,
Então aqui nós vamos nos deparar, queridas amigas, queridos irmãos, que nesse momento eu dou um break para abraçar. Desde a Vanessa Cirino, que está aqui como a última manifestante, até rapidamente abraçar a Marinalva, que foi a primeira a entrar. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui, Helena, você que está abraçando a Catinha, verificar como foi desafiador para o nosso convertido de Damasco essa tarefa. Porque ele começa a levantar a voz contra o sistema. E sempre este movimento que provoca um incômodo, reativamente se esboça uma contraposição para abafar. Toda ideia nova, quando boa, ela surge gerando resistência. A história do cristianismo é pródiga nesse sentido. Nos mostra como que sofrera Jesus e depois os seus discípulos, porque traziam uma boa nova. Que, diga-se de passagem, ela era aguardada desde os tempos remotos. A própria lei mosaica, os profetas anunciavam a chegada do Messias, o regenerador da humanidade, numa feliz expressão utilizada por um dos espíritos que se comunicavam com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Mensagem que vocês vão encontrar na Revista Espírita de 1864. Jesus é o regenerador. Abrindo parênteses, no meio espírita a gente fala muito que estamos caminhando para a regeneração da humanidade. Jesus, o regenerador, significa que o caminho para a regeneração ele se faz a partir da transformação moral dos indivíduos, do desenvolvimento do conhecimento da espiritualidade, a ciência da vida, e da aplicação da moral cristã, que é a que garante o bem-estar íntimo. Então, muitas vezes a gente fala que a humanidade caminha, e essa ideia, muitas vezes, nos projeta para uma reflexão em espaço e tempo, numa jurisdição física, num contexto de elasticidade do tempo. E como Jesus aponta para nós um caminho espiritual que deve ser realizado na terra do coração, e Jesus representando a sensibilização do ser, no tocante à necessidade do seu crescimento moral, esse trabalho ele é íntimo. Então o caminho de cada um é encontrar a si mesmo. E quando nós nos movimentamos intimamente falando, nós vamos enfrentar todas as manifestações contrárias naqueles pontos que caracterizam a nossa cristalização, a nossa acomodação. Pois bem, no campo externo, o mesmo se dá. E diga-se de passagem, nós nos movimentamos dentro e fora. Então, se temos resistências íntimas do nosso próprio orgulho, as manifestações externas, na verdade, se coadunam, comungam, para não dizer sintonizam, com as resistências internas. Então temos que enfrentar
uma complexidade no processo dessa caminhada. Mas é poético, é espiritual, é de uma importância ímpar refletirmos sobre esse sagrado depósito da unidade divina que está dentro de nós. E que ele pode ser obliterado, ele pode ser dificultado, exatamente porque nós criamos pântanos. Nós incendiamos o mundo íntimo com os vícios. Somos nós que construímos Babilônia. E Paulo vem dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Então, o movimento aqui é para o consolo, é para compreender que no pântano os lírios nascem, belíssimos. Os pântanos, aquele terreno que não é muito interessante para se operar. As dores, os sofrimentos, as angústias, são propostas que, na verdade, precisamos de enfrentar com galhardia, com coragem, com planejamento, com método, com estratégia, para vencer estes grandes obstáculos. Onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. O cristão vai adiante, dialogar com o sofrimento, com o remorso, com o sofrimento. Então a tarefa do seguidor de Jesus é sair pelo mundo para promover o bem, sem olhar a quem. Então, meus queridos amigos, esse assunto ele é por demais importante para o nosso momento, para os nossos desafios do dia a dia. E dentro de todo esse desafio inicial que Paulo, Áquila, Prisca, Lloyd e Eunice enfrentavam, a igreja, ou seja, a comunidade cristã, começa a dar o seu recado. E os frutos vão aparecendo. Mas lembrando, num ambiente externo hostil. Hostil. Isso nos chama a atenção para uma, vamos dizer assim, uma preocupação que podemos fomentar no movimento espírita. Precisamos sair para evangelizar. Precisamos de levar a mensagem. Ontem fizemos um estudo na FIAC intitulado O Espiritismo nas Prisões. Convido vocês a assistir esse vídeo, onde nós trouxemos 2 cartas publicadas por Allan Kardec que se referem à conversão de 2 condenados pela justiça que se encontravam encarcerados ao Espiritismo. E como a mensagem revigorou e auxiliou para que eles pudessem modificar o seu modo de analisar a vida. E aí, por fim, nós convidamos aqueles que acompanhavam o estudo para a tarefa que nos compete de sair e levar a mensagem. A Leila está dizendo que gostou do estudo. Que bom, Leila. Porque um trabalho como esse nos chama a atenção quanto à nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma reflexão que define um nível de compreensão que precisamos de trabalhar. Porque nós podemos fazer, cada um do seu jeito,
Cada um de nós tem um potencial, porque já tem conhecimento. 5 minutos de chat. Viu, Ângela? Você e a Kátia. Vanderly também. Um estudo aqui já é o suficiente para a gente sair pelo mundo e fomentar o bem. Ou vocês não concordam? Uma página do Evangelho já nos preenche, já nos estimula, já nos esclarece, já nos faz tão bem que a gente naturalmente quer dividir. E por que não fazê-lo? Por que manter a indiferença, a acomodação? Se nós fomos beneficiados e a nossa vida está modificando, vamos fazer também, de sorte, como aquele operário que foi na prisão levar o livro dos Espíritos para o prisioneiro, vamos fazer também. Foi o que Paulo de Tarso fez. E se tornou campeão. Ele fazia questão de cuidar das pessoas mais simples. Podia viajar muitas vezes em embarcações, mas preferia ir a pé para poder encontrar os irmãos do caminho e falar da ressurreição do Cristo, da autoridade moral de Jesus. Então nós estamos sendo chamados para operar na Babilônia, seja ela aonde for, dentro de casa, no trabalho, na via pública, na casa espírita, aonde a cidade oferecer possibilidades, a cidade no contexto da sua pluralidade, a sua diversidade, nós somos chamados a caminhar. Porque o Espiritismo é uma doutrina que desde o seu início ela dialoga com a sociedade. E eu vou repetir também o que eu falei ontem. Vocês me desculpem, vocês que estavam acompanhando. Que eu assisti um vídeo de um expositor espírita que eu lamentei profundamente o tanto que ele foi infeliz. Porque ele faz uma crítica aos espíritas, dizendo que ele está sendo criticado, os espíritas não estão compreendendo que ele está fazendo um trabalho diferente, plural e conversando com todo mundo. E a imagem que ele passou, e eu acredito que não foi a intenção, é de que todos os espíritas são assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque eu não tenho autoridade para falar sobre o outro. Aliás, o movimento espírita se caracteriza atualmente por falta de representatividade, principalmente dos órgãos que são tidos e havidos como órgãos oficiais. Porque se não for órgão oficial, não é oficial, né? É paralelo, tem só uma outra conversa. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Porque você não tem autoridade se manifestando e posicionando doutrinariamente o movimento espírita em determinados assuntos que permeiam as mídias, os veículos de comunicação. E aí a gente sente que o movimento espírita está à deriva. E na verdade não é isso. Porque nós temos milhares de instituições sérias e um grupo muito expressivo de espíritas estudiosos que fazem um belo trabalho em suas casas espíritas. E o trabalho nas casas espíritas é um trabalho de inclusão social. É um trabalho de diálogo com a sociedade. Então nós fomentamos esse diálogo intramuros e extramuros. É assim que o espírita convive em sociedade. Na sua casa, no seu trabalho, nós estamos lidando com pessoas diversas, de religiões outras, que pensam de uma forma exclusiva, diferente, alguns fanáticos, o que não necessariamente nos distanciam delas. Nós temos que aprender a sentar à mesa
e conversar amigavelmente, e não ficar brigando por causa do cardápio. Essa é a conversa. Então eu chamo a atenção porque o Espiritismo, ele não é conivente com a fantasia. O Espiritismo não pode pactuar com a idolatria, e muito menos o Espiritismo está depositado na mão de um ou outro, seja médium, seja dirigente. O Espiritismo é uma filosofia, e o que os espíritas falam e fazem é de responsabilidade pessoal, o que não pode ser consignado, não pode ser transferido para uma comunidade de milhões de pessoas pelo mundo afora. Então nós precisamos de ter muito cuidado, meu amigo. Primeiro, com o que a gente fala. Segundo, com a nossa maneira de se comportar no que remonta à nossa responsabilidade com a doutrina espírita. Paulo de Tarso foi inclusivo e foi plural. Ele foi fraterno, ele foi amigo, mas ele também foi incisivo. Ele alertou aos cegos sobre o caminho, como também repreendeu, com a sua postura firme, a hipocrisia, a mentira. Hipocrisia é quando a gente tem segundas intenções. Por exemplo, eu prego uma moral, mas eu não me importo em vivê-la. Nós não estamos falando aqui de perfeição, porque reconhece o espírita pela sua luta em se transformar. Não reconhece espírita por ser santo. Mas tem questões que são muito básicas, que as frases de efeito, as palestras bombásticas, midiáticas, nem sempre estão representando o comportamento que deveria ser o comportamento digno do cristão, perante a si mesmo, a sua família, aos seus amigos e à sua comunidade. O Senhor disse a Paulo, à noite, através de uma visão: não temas, mas fala e não silencies, porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, porque tenho um povo numeroso nessa cidade. Atos 19, 18, 9 a 10, melhor dizendo. Não silencies. Não estamos propondo ofensividade. Estamos conversando com respeito, com dignidade. Mas nós precisamos de aprender a nos posicionar. A ter coragem de assumir o que nós estamos abraçando como uma filosofia de vida. É muito fácil falar. É muito fácil escrever. Mas o que é mais importante é viver, amigos. E como afirma um colega, e conviver. E conviver. Porque viver costuma ser fácil. Mas conviver é que é um grande lance. E antes de continuar, no chat, Marcos MG Brasil. Carlos, preocupo bastante em ver o quanto o meio espírita está rachado, vaidoso e maledicente. Infelizmente, se preocupássemos mais com a lei do amor, seríamos menos apegados. Vaidade. Comparo aos túmulos caiados. Ô Marcos, se você me permite, eu gostaria de propor uma outra reflexão. O homem está rachado com a sociedade. Nós estamos nos tornando individualistas. E pensando no próprio umbigo, nós criamos sistemas.
nós fechamos portas. O que vale é meu ponto de vista. E que se dane o mundo. Então o que eu quero te dizer é que talvez os espíritas até sejam mais corajosos em chamarem para si esta responsabilidade. Mas eu tenho amigos de outras religiões, que falam o mesmo. Então, se você for conviver no meio das religiões massificadas, você encontrará muitas dissidências. Na política, o mesmo. Olha a quantidade de partidos que tem no Brasil. O que, na verdade, nós precisamos de refletir é o seguinte: é que todos nós temos uma responsabilidade perante a nossa consciência. E o nosso foco é Jesus. E a proposta do Mestre é amar uns aos outros como Ele nos amou. E amar significa respeitar, aprender a conviver, abençoar, a ousar, a calar, a orar. E nós todos estamos, nesse momento, dando testemunhos no que remonta às nossas próprias necessidades. Então sabemos que quando vemos o outro, nós estamos vendo o nosso próprio desafio, tanto a bondade quanto a concupiscência. Agora, nós precisamos de também verificar que é necessário dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho um espaço para debater, e é um espaço fraterno e respeitoso, alguns momentos nós colocamos algumas questões com o intuito de alertar e de jamais fomentar a treva, a intriga, a maledicência, mas chamando todos à responsabilidade. Então, quando eu lido na minha casa espírita com os trabalhadores que estão integrados nas nossas frentes, eu debato a seguinte questão: somos nós os maiores necessitados. Então eu não vou à casa espírita com o propósito de ajudar ao outro, a auxiliar o companheiro que está do meu lado, ou que visita a casa espírita, ou que vai conviver comigo em sociedade. É uma obrigação que eu abraço com amor, com devoção, porque sou eu o maior beneficiado. Sou eu que preciso daquele serviço. Então o próximo se torna o benfeitor do meu caminho. Então, querido companheiro, nós estamos vivendo em sociedade. Precisamos de trabalhar o mundo íntimo, mas também temos responsabilidade em contribuir com o público par, com os amigos da jornada, para que nós juntos possamos formar uma corrente luz. Corrente essa que sustenta a todos. Que um contribui com a sua experiência para com o outro, para que o outro, no movimento de retorno, também me auxilie a ver o que eu não estou conseguindo ver. Agora, no momento em que eu opero com empáfia, com arrogância, me julgando o dono, o possuidor, e nós podemos ter vários tipos de posse, inclusive julgar poderoso no conhecimento. Isso enceguece, isso dilacera, isso destrói. Com isso, conviver é sobremaneiramente aceitar as diferenças.
Sem dúvida, Marcos, conviver é aceitar as diferenças. Mas você, como todos aqui, eu estou percebendo nos debates, somos concordantes numa coisa. Repito, coerência é a palavra de ordem. Pelo menos assim que eu vejo, é assim que eu tento trabalhar nas tarefas que o Senhor nos confiou. A ninguém te atacará para te fazer o mal. Olha que beleza, porque a caridade se torna um escudo protetor. E na sequência, para a gente chegar aonde nos propomos, com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância. E quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia, a pedirem providências para as igrejas da Pisídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Olha que beleza! Em torno do apóstolo, um pequeno colégio de seguidores. E Paulo, nós precisamos de lembrar isso. Eram seguidores de Paulo ou seguidores do Evangelho? Paulo sempre se posicionou como um seguidor do Cristo. Ele não se intitulava apóstolo. E ele dizia: eu fui o menor de todos, porque fui o maior perseguidor. Esta notícia, essa confirmação, esse testemunho paulino é um dos mais sábios, porque retrata a verdade, não se esconde em santidades mentirosas, falaciosas, que muitas vezes caracteriza o nosso modo operandi em sociedade. Tentamos apresentar com justiça, com virtudes, com inteligência, com beleza, com conhecimento, com cultura, para estar inserido no grupo, para conquistar pessoas. E, na verdade, Paulo apresenta Jesus, a mensagem do Evangelho, que tem o poder da irradiação e que atrai. É o Mestre, é o Cristo. Então, esse assunto aqui é muito importante a gente passar com calma por ele, porque esses companheiros se tornam companheiros permanentes, disciplinados, compraram a ideia e passaram a dar a vida. E o interessante é porque eles cooperam nos mínimos trabalhos, a definir que o trabalho da formiguinha, que está explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, é de uma importância singular. Cada um sabe a sua tarefa. E nenhuma formiga quer ser maior do que a outra formiga. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram tão urgentes quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Opa! Ele não podia esquecer o trabalho de sua manutenção. Lembram que ele se torna tecelão? Ele precisava do ganha-pão, dia a dia. Como é que ele ia se manter? Mas, ao mesmo tempo, ele assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento, inclusive, à coleta destinada a Jerusalém. Eles tiveram que movimentar recursos para auxiliar na igreja de Jerusalém. Porque em Jerusalém havia um trabalho assistencial importante, a Casa do Caminho. Então, ali naquele período,
Eles tinham que, de uma certa forma, operar para manter o trabalho. Na sua legítima simplicidade. Porque esse assunto aqui, ele suscita controvérsias. Muitas controvérsias. Controvérsias milenares. Porque a gente costuma utilizar do fim para fazer o meio do nosso jeito. Mas eu vou continuar porque não é o nosso tema. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Quer dizer, tinha Jerusalém, tinha Corinto e tinha também responsabilidade com outras comunidades. Ele se torna um líder, um gestor, um administrador. Era doutrina, era evangelho, mas ele tinha que pensar também nas questões operacionais. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades, já aconteceu isso contigo? N tarefas. O tempo era escasso. O abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, olha que beleza. Terminada a oração, com os olhos marejados, ele se sentiu envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência. Serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres
simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema, Paulo, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Foi assim que tudo começou. Água divina das claridades eternas. Jesus delegara a ele a responsabilidade de escrever, porque não necessariamente a presença pessoal é a mais importante, e sim o conteúdo espiritual do verbo, o magnetismo, que é sustentado pela exemplificação de sua vida. Então, o cristão, ele não vai para a esquina da internet, como fazíamos na cidade do interior antigamente, para falar mal dos outros, para fazer intriga, para combater as diferenças partidárias, religiosas, científicas. Não. Ele exemplifica, ele pulveriza o mal, semeando o bem, semeando a paz, semeando a concórdia, trazendo a esperança, a fé, a caridade. Porque o criminoso amanhã será convertido, o celerado terá a oportunidade, o abandonado será acolhido, o desencarnado orientado. É a lei da vida. Os espíritos se comunicam com todos nós em todas as dimensões para trazer as cartas do Cristo. Paulo viu a luz de Jesus em Damasco e vai novamente vê-lo em outro estágio da sua caminhada. Em Corinto, já num plano de operação, já num circuito de trabalho
eficiente. Então, isso nos chega como uma notícia belíssima, porque o Cristo te visitará. Em todos os momentos fundamentais da sua jornada. Mas Ele não vai alterar o seu modo de vida, se você não se propor a isso. Ele não vai invadir o seu espaço interior para te dizer que há erros, para imputar culpas. Não. O Cristo socorre Paulo quando Paulo vivia um conflito. Ele ia perseguir o cristão Ananias. Milhares, centenas de cristãos estavam sofrendo pelas suas ordens. Mas no caminho de Damasco, aquele homem estava no fundo do poço. Perder os entes queridos. E a consciência dele dizia que ele não estava agindo com justiça. Jesus o socorre. Paulo, por que me persegues? Não recalcitres mais contra o aguilhão. Ele foi, então, socorrido porque ele orava ao seu Deus. O seu Deus que ele defendia, e por isso ele perseguia Jesus e os cristãos, porque ele julgava que aqueles homens estavam adulterando os princípios religiosos que ele era defensor. E na verdade Jesus punha em prática, sublimava o que Moisés ensinou. Mas ele estava cego pela vaidade, pelos interesses mundanos, porque a concupiscência encontra ressonâncias quando nós abrimos portas. E eu volto na nossa alusão anterior sobre os alertas que um irmão faz para o outro. Então, quando eu lamento, eu estou lamentando, mas expectante de que haverá mudanças, mesmo que elas demorem. O movimento espírita precisa de se fortalecer, é óbvio. Precisa de se unir, é básico. Precisa de produzir com mais eficiência, todos nós sabemos. Sair da superficialidade, do encantamento, da idolatria que campeia no nosso meio hoje em dia, para não dizer em todos os tempos, mas agora muito mais com o advento da internet, dos shows midiáticos. É muito fácil ficar acessando os vídeos, aclamando, pagando, construindo as epopeias que são transitórias. É muito fácil. O difícil é você sair para ir para o hospital, sair para o trabalho, de sol a sol, olhar para dentro de você mesmo, muitas vezes sozinho, ou em grupos que nem sempre são grupos afins. Se fazendo pequeno, fazer-se grande é fácil, fazer-se pequeno que é difícil. Isso podemos tirar aqui como conclusões, como notícias que nos acalmam, que nos incentivam e que ao mesmo tempo nos apontam responsabilidades no momento marcante da nossa evolução espiritual. Então o Espiritismo é para ser estudado com profundidade. Então não fique dizendo amém, não fique só lendo, vá debater, vá estudar, vá dedicar, sabendo que o Espiritismo realmente a gente aprende no dia a dia. Paulo percebeu tudo isso e escreveu as cartas. Porque de fato, logo no dia seguinte chegaram portadores de Tessalônica, com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Observemos, novas e estranhas é o texto. E estranhas dúvidas e contendas. Se você quer espalhar, semeia dúvida.
semeia contenda. E é o que nós mais temos visto atualmente. Dúvidas e contendas. E sabe qual é a explicação? Por que o povo compra o peixe no mercado? Peixe estragado? Porque o povo não estuda. Na verdade é isso. E eu não estou me referindo às pessoas sérias, estudiosas, que estão dando a vida, porque essas não caem no conto do vigário. Agora, na internet, nós achamos muita gente caindo em cada cilada. E são ciladas muito bem arquitetadas, mas muito fáceis de ser desarticuladas. Basta estudar Allan Kardec. Basta verificar que tem projeções, que tem interesses. É só você ver a árvore pelo fruto. Eu bato muito nessa tecla com Jesus. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, se você quer verificar se o indivíduo tem autoridade, veja o comportamento dele. É muito simples. Veja o que nós estamos fomentando. É a paz? O indivíduo tem autoridade? Ele tem folha de serviço? Quanto tempo de trabalho dedicado, sério e respeitado? Isso tudo é o currículo necessário para você verificar se as falas são realmente abalizadas. E quando você tiver dúvida, porque a dúvida faz parte do conhecimento, do estudo, una-se com pessoas sérias que estão estudando. Mas ouça diversidades de opiniões. Bata em muitos núcleos. Não fique num lugar só. Não leia apenas um autor. São dicas. Agora, se você ficar com Kardec, você vai estar bem demais. E em meio a tantas confusões que reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só. Julgou não dever atuar sozinho. Ele escreve, é ele mesmo que edita. Que critério que ele tem? Um companheiro, há muitos anos atrás, me disse assim: Carlos Alberto, e eu não quero mais saber de centro espírita. Eu vou sair pelo mundo, agora eu só vou ensinar espiritismo. Eu fiquei assim, perplexo. Mas eu era noviço. Como ainda sou um noviço velho. Mas na época eu era um noviço novo. Fiquei achando estranho, mas eu não tinha muito argumento. Até que a vida foi me mostrando. Passado algumas décadas, eu vi o resultado do companheiro completamente dissociado de si mesmo e da própria doutrina que ele professava. Quis fazer carreira solo. É um problema, amigo, porque em grupo um amigo alerta o outro. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Companhia também é importante. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados.
Desde então, por fim, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Um novo período luminoso na história do Evangelho. Pedro que declarou, não foi Paulo, embora ele soubesse, embora ele tinha convicção, mas foi Pedro, com a sua condição de experiência, de prudência, de sabedoria. Pedro, sobre ti edificarei a comunidade. Pedro, Petrus, Simão, era o espírito escolhido por Jesus para ser vamos dizer assim, o diretor daquele projeto, que Paulo tão bem cumpriu. E em espiritismo, para a gente concluir os trabalhos da noite, que nos trouxeram, pelo menos para mim, muito aprendizado e uma alegria imensa de poder estar falando em nome do convertido de Damasco. Em espiritismo, nós vamos encontrar a Allan Kardec publicando na Revista Espírita de 1863, um texto, uma comunicação ditada pelo espírito François Nicolas Madeleine, com o título São Paulo, precursor do Espiritismo. E Allan Kardec faz um comentário sobre essa carta. Mas como o tempo está findando, eu vou trazer apenas um comentário final de Kardec, quando diz assim: São Paulo estabeleceu em princípio e em teoria o que hoje ensina o Espiritismo sobre o estado do homem após a sua morte. Mas São Paulo não foi o único a pressentir as verdades ensinadas pelo Espiritismo. A Bíblia, os Evangelhos, os apóstolos e os pais da Igreja dele estão cheios, de sorte que condenar o Espiritismo é negar as autoridades mesmas sobre as quais se apoia a religião. Atribuir todos os seus ensinamentos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sacros. Assim, o Espiritismo não vem destruir, mas ao contrário, reestabelecer todas as coisas, isto é, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Allan Kardec, o codificador
desta santa e amada doutrina espírita. E nós tivemos, no século XX, Paulo de Tarso, junto com Estevão, orquestrando a própria obra do Espiritismo no Brasil. E sem dúvida alguma, Emmanuel e toda a sua equipe de centenas de espíritos foram aqueles companheiros, simbolicamente, que Paulo reunia ao seu lado para buscar inspiração. Estes companheiros no espaço e encarnados se tornaram cartas vivas do Evangelho, na feliz afirmativa do doutor de Tarso, levando o espiritismo evangélico para dialogar com toda a sociedade. É este o poder moralizador do espiritismo. Então eu concluo humildemente o trabalho da noite, convidando os espíritas para que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui no Brasil, recebendo essa dádiva do Espiritismo que foi espalhado nessas terras, aonde nós encontramos um manancial riquíssimo para operacionalizar com o Evangelho e o Espiritismo nos tempos atuais, e ao mesmo tempo convidar a todos ao nosso grupo de estudo, que a gente possa dar importância à tarefa que está sobre as nossas mãos. A tarefa de levar a mensagem da alegria, da esperança, da fé e da paz, dialogando com a sociedade. Porque o espírita, na acepção da palavra, além de ser espírita, ele é cidadão do universo. E todos os irmãos de outras religiões, ou os ateus, os materialistas, os homens de ciência, todos nós, de alguma sorte, estamos sobre a batuta do Mestre, que rege os destinos, a gente querendo ou não. Mas ele o faz com amor e com sabedoria. O Mestre, todos nós conhecemos. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, nesse momento, reverenciamos de alma e coração. Obrigado, Paulo de Tarso. Obrigado pelas suas cartas. Que nós possamos, a partir da semana que vem, retomar as reflexões singelas que a gente tem procurado fazer, e o fizemos por mais de 100 encontros com as cartas aos Romanos, e agora o nosso desafio é trabalhar a carta do convertido de Damasco aos Coríntios. E assim, eu agradeço a todos os nossos amigos do chat que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rede Amigo Espírita no seu site, como no site da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que eu tive a honra de fundar no ano de 2008, no dia 1º de abril, no mesmo dia que foi fundada a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Agradecer a todos os amigos que nos acompanham através da rede, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Endereço um abraço para todos. Vou me despedir ainda, convidando vocês a conhecer as nossas duas singelas contribuições históricas para o movimento, com Chico Diálogos e Recordações, publicada a primeira edição em 2006, revigorada agora pela editora Clarim. Junto com Arnaldo Rocha, construímos um trabalho de pesquisa muito legal. E agora, nesse ano, especificamente no mês anterior, maio, nós tivemos a honra de estar oferecendo mais uma biografia para o movimento espírita, que é o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Convido vocês a conhecer essas pesquisas, esses documentos, que por certo vocês terão elementos para
trabalhar um pouquinho mais a mensagem espírita e a do Evangelho ao nível do coração. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo final de noite e que amanhã nós possamos estar juntos com a transmissão do estudo do Livro dos Espíritos, direto da FEAC, às 19h30. Muito obrigado a todos e eu me despeço com aquela saudação que caracteriza a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Valeu, gente. Boa noite para todos. Durmam com Deus. Obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.